qual é a importância do desapego na lei da atração. Gente, olha, o desapego na lei da atração é de uma importância que vocês não têm noção. Acredito que uma das regrinhas, acredito que uma, assim, das primeiras regras, na verdade a segunda, né? Porque a primeira regra é a gratidão, né? Para que para que a gente consiga coisas boas, a gente precisa ser grato, né? Tanto que tem aquela frasezinha, né? Quando a gente agradece, coisas boas acontecem. Então, acredito que a primeira regra da lei da atração seja a gratidão. Por isso, eu, falando de mim, eu faço o quê? Acordei pela manhã, antes mesmo de levantar da cama, eu já faço o meu exercício de gratidão, né? Porque quando a gente agradece pelo que a gente tem, o universo entende, né, que ele tem que nos mandar mais do mesmo. O universo é grato, né? E se a gente tem o sentimento de gratidão, o universo vai nos mandar mais do mesmo, mais daquilo que a gente está sentindo, né? Ou seja, ele vai cocriar mais coisas para que nós sejamos gratos, para que a gente continue sendo grato. Então, a gratidão a primeira regra, eu acredito, tá? Agora, a segunda regra, gente, sem sombra de dúvidas, é o desapego. E quando eu falo no desapego, eu tenho exemplos, tá? Eu tenho exemplos que eu já dei vários exemplos, tá? Mas eu vou dar aqui para vocês um exemplo das crianças. A criança, quando ela quer algo, ela não fica se perguntando, né? Quando eu vou conseguir, quando vai chegar, quando... Não, a criança, normalmente ela pede para os pais, né? Quando ela quer algo, ela simplesmente quer, ela pede, ela vai brincar, ela vai, né, continuar vivendo a sua vida, ela não vai estar ali sentada e preocupada, mas como eu vou fazer para conseguir isso? Quando que vai chegar, né? Quais os caminhos que eu devo tomar? A criança não está preocupada com isso. Gente, eu vou dar exemplo para vocês de quando eu era criança, tá? Para vocês entenderem melhor a situação. Naquela época, meus pais, né, minha família não tinha mesmo condições, não tinha, tá? Então eu, né, menina gosta do quê? Menina gosta de roupa bonitinha, gosta de calçado bonitinho. Eu não ligava muito assim para essas coisas de boneca. Eu ganhava, mas eu não ligava, até porque eu não tinha outra menina para brincar, né? Então eu brincava com os meus dois irmãos. Normalmente eu brincava de carrinho com eles, né? Porque eu tinha companhia. E aí a boneca era só para trocar uma roupinha, enfim. Então eu não ligava muito para essas coisas de brinquedo, sabe? Eu queria mesmo era um calçado, uma roupinha. E eu não tinha, né? Eu não tinha. Então a gente ia para a escola, eu ia para a escola e aí eu via, né, as meninas com um calçado bonitinho. Normalmente a maioria das roupas era tudo uniforme, então era tudo igual, não tinha muito, né, o que querer. Mas tinha sempre um calçado, né, bonitinho. E também eu, como a minha família não tinha condições, eu tinha aquela mente assim, programada, aquela mente da escassez, aquela mente da falta, né? Aquela mente do não merecimento, né? Porque, não, a gente não merece, a gente é pobre, a gente não merece, aquela coisa, né? E aí, então eu me preocupava mesmo, era com calçado, né, alguma coisa assim. E na escola, teve uma época, quem já passou dos 40, né, quem já passou dos 40 vai saber do que eu estou falando. Naquela época tinha uns tamanquinhos francesinha, eram uns tamanquinhos, saltinho baixinho, né, muito bonitinho. E as meninas, a maioria das meninas, quando eu falo a maioria que tinha condições, né, tinha aqueles tamanquinhos da mesma forma que também tinha a Melicinha,
né? Tinha a Melissa. E Melissa eu não ligava muito, mas aí eu queria, nossa, eu queria muito um tamanquinho daquele, muito, só que não adiantava só eu querer, porque né, minha família não tinha condições e eu ia ficar sem o tamanquinho. Só que, e um dia, inclusive, eu cheguei a chorar, sabe? Eu lembro que eu chorei, porque eu falava, puxa, meu Deus, eu queria tanto um tamanquinho desse, né, cheguei a chorar. Mas tudo bem, passou, e eu me imaginava com o tamanquinho, e sempre que eu me imaginava com o tamanquinho, eu me sentia feliz. Então, para eu ter aquele tamanquinho, eu só tinha ele na minha imaginação. E eu me imaginava toda bem vestidinha, toda arrumadinha, né, de tamanquinho e tal. E naquele momento que eu tava sonhando, eu me sentia feliz. Aí, gente, eu não sei, tá, falar pra vocês quanto tempo passou, não... Eu lembro que um dia, eu nem sei se meu irmão lembra disso, até vou perguntar pra ele. Eu lembro que um dia, eu vindo da escola com o meu irmão e tava chovendo muito. Eu tenho 2 irmãos, né, tenho o mais novo e tenho o do meio. Então eu e esse do meio, tava chovendo muito, muito. E a gente correndo, né, pra ir pra casa, pra chegar logo em casa, a gente encharcado, né, sem guarda-chuva, sem nada. E vinha aquela água correndo, assim, era rua de terra, né, então vinha aquela água correndo, assim. E naquela água, sabe, aquelas ondinhas de água, era muita chuva, né, naquelas ondinhas de água, eu vi um rolinho de dinheiro, sabe, um rolinho de dinheiro. Quando eu vi, eu peguei, né, e falei pro meu irmão, olha o que eu achei. Aí meu irmão olhou e eu abri, tinha 3 notas. Tinha uma nota de 500 cruzeiros, né? Naquela época era cruzeiro, né? E tinha 2 notas de 10 cruzeiros, então tinha 520 cruzeiros. Eu falei pro meu irmão, eu vou dar 2 notas para você e vou ficar com uma. Gente, eu não sei se meu irmão lembra disso, eu vou perguntar para ele. Então eu dei 2 notas pro meu irmão e fiquei com uma só. Olha a esperteza, né? E aí, o que acontece? Quando eu peguei aquele dinheiro, gente, a primeira coisa que me veio na mente foi a minha francesinha, tá? Então, assim que eu tive condições, minha mãe, né? E eu falei pra minha mãe que eu queria aquele sapatinho e tal. Aí, assim que eu tive condições, minha mãe me levou numa loja e eu comprei o sapatinho. Lindo, lindo, lindo demais, gente, lindo, lindo. Eu lembro como se fosse hoje. E ele era todo vermelhinho, furadinho. Tinha vários modelinhos, mas eu vi aquele e eu me apaixonei por aquele. Então eu comprei a francesinha. É claro que naquela época ninguém nem ouvia falar sobre lei da atração. Já existia, né? Mas a maioria das pessoas não conhecia, ninguém nunca. Tanto que eu fui ouvir falar sobre muitas décadas depois, né? Algumas décadas depois. Então, e outras coisas também que eu conquistei com a lei da atração e sem saber, porque, gente, a lei da atração é uma lei natural. Todo mundo acessa. Todo mundo. Não tem um ser humano na face da Terra que não acesse a lei da atração. A diferença é que a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, elas não sabem que elas estão acessando. E a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, elas se bloqueiam, mesmo tendo direito a esse acesso. Elas se bloqueiam, né? Quantas vezes a gente vê alguém falando, eu quero isso, nossa, mas eu gostaria tanto de ter isso, mas eu gostaria tanto de ter aquilo. Mas eu não mereço. Eu nunca vou conseguir, eu não tenho condições, não tem. Então as pessoas, elas se bloqueiam por falta de conhecimento. As crianças não têm isso. As crianças, elas simplesmente querem. E quando elas sabem, por algum motivo que naquele momento elas não podem, elas não colocam bloqueio do tipo, eu nunca vou ter. As crianças não pensam dessa forma. Elas sonham, elas querem e fica ali na mente dela. E quando elas visualizam aquilo,
automaticamente o sentimento delas está se conectando ao universo, né? Então, o que aconteceu? Eu adquiri o meu tamanquinho, fiquei muito feliz mesmo. E aí, outras coisas que eu também adquiri, que eu lembro na época, né, era época de escola, e tinha aqueles agasalhos Adidas, era agasalho muito caro, era um agasalho esportivo, né, muito caro pra gente naquela época, né? E somente algumas crianças na escola tinham, né? Que no inverno, aquelas crianças que iam com aquele agasalho, mas eram crianças que realmente tinham, os pais tinham uma boa condição, né? Para comprar aquele agasalho. Era um agasalho azul escuro com 2 listas brancas, né? Com o emblema assim da Adidas. E hoje tem até de outras cores, tem verde, tem, né? Mas naquela época era o original, que era azul escuro com a listas branca. Eu achava lindo, mas era muito caro. E, enfim, eu nem pensava em pedir, né, para minha mãe, não pensava porque eu sabia que meus pais não tinham condições. Então eu ficava me imaginando, né, com o agasalho daquele, nossa, né, eu ficava me imaginando. E quando eu imaginava, aquilo entrava na minha mente, eu sonhava. Eu não sonhava com brinquedo, com, sabe, nada disso. Eu só sonhava com uma roupinha. E então, um belo dia, né, chegou uma pessoa em casa, né, e levou para mim, né, um agasalho daquele. Falou, olha, eu trouxe esse agasalho, vê se te serve, porque eu já usei, né, não quero mais, né, não, vê se te serve. Só que a pessoa, ela era uma pessoa adulta, não era uma criança, né? Na época eu tinha 11 anos e eu pensei, né, mas vai ficar muito grande em mim. Gente, eu coloquei o agasalho e eu lembro, tá? Eu lembro, né, da época, eu olhava e falava, mas vai ficar muito grande. Eu coloquei o agasalho me serviu. Lógico que não era aquele agasalho, né? Ficou na medida, ficou um pouquinho larguinho, mas não tinha problema, porque ninguém usava aqueles agasalho apertado, não, o pessoal usava um pouquinho. E me serviu o agasalho, né? Até hoje eu ainda não consigo entender como o agasalho de um adulto. E eu era uma pessoa assim, uma criança mirradinha, pequenininha, né? E serviu, ficou lindo. Aí, depois também uma outra época, isso que eu lembro, tá? Tinha também uma outra época não, na mesma época, mas numa outra situação. Tinha aquelas calças US Top. Quem também, né, já tem umas décadas aí pela frente, vai saber do que eu estou falando. Era o S-top, que outras pessoas chamavam de calça Lee, né? Era original, que era aquelas calças de lona, né? Não eram essas calças com elastano, não tinha nada disso. Era aquelas calças de lona, mas ficava linda no corpo, ficava linda. E eu achava linda. E eu queria muito uma calça daquela. Aí um dia também chegou uma pessoa em casa, né? Falando, olha, eu trouxe, não serve, era da minha filha, não serve mais, né? E eu trouxe para você. A calça, lógico, era uma calça usada, mas era uma calça linda. E eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz por ter conseguido, né? Muito feliz. Então, são coisas que eu lembro, né, da minha infância, que eu co-criei, né? Aí vocês podem falar, mas era usado. Gente, não importa, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito grata, né? Até porque naquela época a gente não tinha condições. E quando você é grato pelo pouco, Deus te provém muito, né? Então, vamos ser gratos, né? Uma das primeiras regrinhas é gratidão. E a segunda regrinha é a lei do desapego. Porque quando a gente se desapega, e quando eu falo desapego, gente, é dessa forma. Quando a gente quer algo, né? A gente não pode ficar pensando, mas eu não mereço, né? Mas eu não tenho condições.
Eu quero, mas custa muito caro. Como que eu vou conseguir? O que eu ganho não dá. Gente, pelo amor, tá? Não pensem dessa forma. Apenas queiram. Como vocês vão conseguir, como você vai conseguir, não é problema teu. Apenas queira. Queira. Porque quando a gente quer algo, a gente tem aquele sentimento de alegria. Quando a gente imagina algo aqui na nossa mente, nem que seja por frações de segundos. Quando você quer algo, é porque você já se imaginou com aquilo e aquilo te fez feliz, não é? Então é nessa fração de segundo, nessa fração que a tua alma cresceu, se encheu de alegria, é nesse momento que o universo captou e fez aquela conexão com você. Então não perca essa conexão com o universo, porque é nesse momento que o universo ele vai preparar para você aquilo que você quer. Ele vai te mandar mais do mesmo. Então não fique preocupado em, mas eu não tenho, mas eu não posso, mas eu não... Nada disso. Apenas queira. E imagine sempre que puder, se imagine naquela situação, seja feliz com essa visualização. Quando você visualiza e você sente a felicidade, o universo, ele também sente, tá? Então, ele vai se preencher com aquilo e ele vai mandar para você formas, ele vai te colocar em situações para que você realize aquilo. Não se preocupe. No meu caso, por exemplo, né? Eu queria muito aquela francesinha, que era um lançamento, era uma coisa muito diferente. De repente, por ser uma coisa, um lançamento, uma coisa diferente, né? E só algumas pessoas tinham. Se eu fosse aguardar por ganhar algo assim, de repente fosse demorar muito, né? Então o universo, ele se encarregou de fazer o quê? De enviar aquele valor para mim. De que forma esse valor chegou? Simplesmente eu estava andando tal e o valor veio para mim numa enxurrada de chuva, né? Aquele dinheiro apareceu naquela enxurrada, né? Foi dessa forma que o universo me colocou naquela situação para eu adquirir aquele sapatinho, né? Eu era merecedora e eu sou merecedora até hoje de muitas coisas. E você que está aí me assistindo, você também é, tá? Não importa o que você faça, não importa o que você faça, você que está aí me assistindo, você também é merecedor. Então, não se coloque abaixo do que você é, abaixo do que você merece. Quando você quiser algo, sinta como se você já estivesse vivendo aquela situação, tá? E seja feliz visualizando aquilo, porque é nesse momento que o universo vai captar esse teu sentimento, tá? E vai te colocar em situações que você possa adquirir. Então, espero que vocês entendam que todos nós, tá? Todos nós somos merecedores, todos nós temos acessos diários à lei da atração. Porém, a maioria que não conhece a lei da atração não se foca nisso. Se foca no quê? Se foca na falta, na escassez, né? No não merecimento. E é isso que a pessoa joga para o universo. E o universo devolve mais do mesmo. A partir do momento que a pessoa entende que ela como um todo é merecedora de tudo o que faz ela feliz, o universo não vai medir esforços. Porque, gente, essa coisa das pessoas pensarem, mas eu não tenho, mas eu não ganho o suficiente. Entenda uma coisa, tudo que a gente tem, tudo que a gente conquista, o universo nos manda, é o universo que nos manda. Tudo que a gente tem, tudo que a gente conquista, é o universo que nos manda, tá? No dia a dia, o universo ele se encarrega de nos colocar em situações
que viabilizem a nossa estadia neste plano, tá? Então, quando nós temos conhecimento de como o universo funciona, a gente não bloqueia, a gente deixa o universo com fluxo livre para que nos traga sempre aquilo que a gente deseja, tá? Então, não bloqueiem o universo. O universo, ele tem tudo o que a gente quer, o universo tem tudo o que a gente precisa. Toda a riqueza deste mundo, tudo que a gente quer está no universo. Tudo que a gente imagina, a gente só imagina porque já existe em algum lugar. E se existe em algum lugar, o universo, ele vai se encarregar de trazer pra gente. Tá? É isso que vocês precisam entender. Tudo que a gente quer, tudo que a gente imagina já existe. Não é coisa que brotou na nossa cabeça. Nós apenas somos co-criadores de tudo que já existe. Então, quando a gente pensa em algo que nos faz feliz, aquilo já existe. Nós só vamos moldar, tá, as nossas necessidades. E aí o universo entra com essa ação, né? De materializar no nosso plano físico. Acreditar e entender como funciona é uma forma da gente não sofrer para adquirir o que a gente quer, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês busquem mais informações sobre a lei da atração e acreditem que cada um de nós e todos nós somos merecedores, tá?